perguntou quem eram os hebreus? Será que eles tinham alguma relação com os povos da antiguidade? Qual a relação dos hebreus com os mesopotâmicos? Meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Noé. Vamos lá? Galera, antes da gente começar a falar sobre a relação entre os hebreus e os povos da Mesopotâmia, é muito interessante que vocês já tenham visto a playlist que eu tenho onde eu falo sobre a Mesopotâmia, como ela se estruturou, qual a importância do Código de Hammurabi, qual é a divisão social de trabalho e tudo mais. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo de hoje, para quem não assistiu ou quem queira relembrar, possa ir lá, ok? Agora, se você quer neste momento assistir o vídeo e depois voltar aqui para entender melhor o conteúdo, é só clicar no cardzinho que aparece aqui em cima na tela, que ele vai te levar direto para o início da playlist, tá bom? Bom, de acordo com os historiadores, o povo hebreu não é considerado uma civilização da antiguidade, porque ele não tinha um estado estruturado. Ele era um povo que estava ali na antiguidade, no Egito, nas regiões próximas ao Egito, no Oriente Próximo e tudo mais. Com isso, os hebreus, a história dos hebreus está muito relacionada com o surgimento da religião judaica. Porém, após análise de contos mesopotâmicos e trechos bíblicos, os historiadores perceberam que as histórias são muito semelhantes. Uma lembra muito a outra, fazendo com que se acredite que o surgimento do povo hebreu teve início ali na Mesopotâmia. Repara só, a Bíblia nos apresenta a história de Abraão e Sara, onde é a história de um casal que não conseguia ter filhos. Então Sara permite que o seu esposo adquira uma concubina para que tenha o tão desejado filho. E aí, essa concubina tem o filho Ismael. Após alguns anos, Sara engravida e nasce o filho Isaque. Ismael, o filho mais velho, sempre zomba do filho mais novo, fazendo com que Sara não goste muito dessa atitude e peça para que seu esposo expulse Ismael e sua mãe e eles vão viver no deserto, tá? Lembra do vídeo onde eu falo da Mesopotâmia e o Código de Hammurabi e o papel da mulher nessa sociedade diante desse código? Pois bem, lá eu falo que a mulher tem muita autonomia, inclusive dando destino à segunda esposa de seu marido, às concubinas de seu marido, né? Ela sempre tinha mais privilégios, né? A primeira esposa. Remete muito à história aqui de Sara e Abraão, onde ela decide o futuro da concubina e de seu filho, ali nesse contexto que é narrado ali a história, tá? Outra passagem bíblica que remete a lendas e mitos mesopotâmicos é a história de Noé. Na Suméria circulava um mito de um grande dilúvio, onde Ziusudra construiu uma embarcação enorme e após a passagem da tão temida tempestade, esse sujeito reconstrói o mundo. Não lembra a história de Noé? Pois bem, vamos pegar o filme Noé agora, tá? No filme Noé, ele retrata o Noé tendo uma visão, através de um sonho, em que ele vê a humanidade morrendo ao seu redor, debaixo de água, muita água. E aí ele vai até o seu avô, na montanha, né, onde o seu avô habitava, e pede ajuda para interpretar melhor esse sonho. E aí ele consegue interpretar, onde ele vê que ele tem que construir uma grande embarcação e que só os puros seriam salvos. E aí eles são representados pelos animais, onde esses animais não foram corrompidos pelo pelo primeiro pecado ali de Adão e Eva, tá? E aí Noé constrói a sua arca, seus filhos crescem junto com a construção da arca, e aí ele começa a ver que o seu filho mais velho tem como mulher Ila, que é a filha adotiva de Noé. No caminho que ele estava indo até o encontro do seu avô, ele encontra essa menina muito ferida e toma como filha adotiva. E aí seus outros dois filhos não são muito solitários, né, ali nesse contexto. E aí ele vai numa civilização muito próxima, num povoado muito próximo, e vê que toda a humanidade está corrompida, inclusive a sua família, onde seus filhos têm ambição, o desejo e tudo mais. E aí ele percebe que a humanidade terá fim junto com a sua família. A sua família será as últimas pessoas a habitarem a Terra, né? Os últimos humanos a habitarem a Terra.
Então, quando começa o dilúvio, ele senta ao redor dos seus filhos e fala: a humanidade acabará conosco, então o meu filho mais velho irá enterrar eu e minha esposa, o meu filho do meio irá enterrar Ila e meu filho mais velho, e o mais novo irá enterrar o filho do meio, sendo ele o último a habitar a terra, o último humano a habitar a terra. Pois bem, Noé não contava que sua esposa, vendo a infelicidade sendo instalada sobre seus filhos, né? Porque os seus filhos começam a ficar infelizes ao perceber que não terão esposas, filhos, constituirão uma família. Ela pede ajuda ao avô. E aí o avô, no último ato dele, toca a barriga de Ila, permitindo que Ila engravide, porque ela era estéril. Devido ao ferimento que ela teve na barriga muito nova, ela se tornou estéril. Mas após o toque do avô, ela pode ter filhos, né? E aí ela engravida ali do filho mais velho de Noé. Noé, ao saber da notícia, diz que se fosse um menino a nascer, ele tomaria o lugar do filho mais novo, sendo o último homem a habitar a terra. Mas se fosse menina, ele assassinaria a criança, tá? Quando Ila entra em trabalho de parto, ela dá luz a gêmeas, né? 2 meninas. E aí Noé, ao ver o rostinho das gêmeas, não consegue assassiná-las. E aí ele passa o dom, né? Não é um dom. Ele passa o direito de povoar, de seguir a linhagem dele para suas netas, dando início aí à reconstrução do mundo. Bom, viu como as histórias são muito parecidas, né? É quase idêntica, né? De acordo com os historiadores, o mito, ele é mesopotâmico. Então, a história de Noé é mesopotâmica. Foi apropriada pelos hebreus, pois o importante desse mito é a moral da história. É onde explica o início das grandes civilizações, tá? O início da humanidade. Não da humanidade propriamente dita, mas das grandes civilizações, do povoamento da Terra, tá? Com isso, acredita-se que a origem do povo hebreu está relacionada com a história da Mesopotâmia. Outro mito mesopotâmico que remete a uma passagem bíblica, é a história do Sargão Velho, que é muito parecida com a história de Moisés, onde as duas histórias falam do nascimento de crianças que tiveram seus destinos ameaçados, mas que quando foram salvas se tornam heróis, libertando seu povo de algum tirano e tudo mais, tá? Sendo esses mitos mais uma prova da relação que os hebreus têm com a Mesopotâmia, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. Vou deixar também o link dos 3 vídeos onde eu falo sobre a Mesopotâmia. Eles trazem informações muito interessantes para melhor entender o que foi abordado aqui no vídeo de hoje, tá bom? Vou deixar também o link do trailer do filme Noé. Para quem não assistiu ou quem queira relembrar dele, possa ir lá dar uma relembrada e poder ir pesquisar sobre o filme, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque assim aumenta a visibilidade do canal. E aí mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo abordado aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!